Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula nós vamos continuar falando, sobre integrais, em especial integral indefinida, beleza? Então nós temos aqui a integral dessa função aqui, né? Então eu tenho aqui 1 sobre x elevado a 2 mais raiz quadrada de x elevado a 3 dx, beleza? Então isso daqui é uma integral indefinida. Bom, reparemos que para a gente aplicar para a gente calcular, aliás, essa integral aqui, nós temos que apelar para as propriedades, das integrais imediatas. Então nós vamos para aquela tabela lá que eu mostrei para vocês já na aula anterior. Então deixa eu colocar ela aqui para a gente. Então tá aqui, ó, tabela de integrais. Então a gente pode ver que de acordo com a estrutura, que essa integral aqui apresenta, nós vamos ter que usar de novo essa de número 3 aqui, ó, beleza? Então nós vamos usar essa aqui. Quando a gente tem uma integral de u elevado a alfa du, então u vai ter que ser elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1 mais a constante, beleza? Então tá, então vou apagar todas essas outras aqui, vou deixar somente a que nós vamos usar aqui no cálculo dessa integral aqui, beleza? Então, ó, repare que nessa integral, pessoal, como a gente tem aqui uma soma, a gente vai poder aplicar aquela propriedade da integral da soma, que é igual à soma das integrais. Isso significa que nós vamos fazer o mesmo procedimento daquela outra aula. Nós vamos dividir essa integral única em quantas integrais? Em duas integrais. Uma integral para esse termo aqui, e outra integral para esse outro termo aqui, beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever assim, a integral indefinida, de 1 sobre x ao quadrado dx, beleza? Mais a integral da raiz quadrada de x elevado a 3 dx, beleza? Então tá aqui, a gente começou a fazer o procedimento. Então outra transformação que eu vou ter que fazer é o seguinte, ó. Para a gente se encaixar nessa propriedade aqui, poder aplicar ela, eu vou ter que fazer algumas modificações aqui. Por exemplo, repare que nós temos aqui, ó, 1 sobre x elevado a 2. Como que eu poderia fazer para transformar esse 1 sobre x elevado a 2 em algo como esse u elevado a alfa aqui? Fácil. Basta aplicar a propriedade da potenciação, certo? Qual que é essa propriedade? Então vamos relembrar lá do ensino fundamental, Lá nos é dito o seguinte, ó, que se eu tenho, por exemplo, a elevado a menos n, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Então repara que essa estrutura que nós temos aqui, ó, é exatamente essa aqui, ó, beleza? Para que o x está fazendo o papel aqui do a e o 2 é o n aqui. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui nisso aqui, ó. Então olha só. Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever então, a integral de x elevado a quanto? Esse n, repara que ele vai lá para cima e vai ficar negativo. Então esse 2 aqui ele vai lá para cima e vai ficar negativo, beleza? Então, x elevado a menos 2 dx mais a integral indefinida da raiz quadrada de x elevado a 3, Então, olha só, repara no seguinte, Essa raiz quadrada aqui, embora não tenha nada escrito aqui no índice, A gente sabe que o índice ele vale quanto? Quando não tem nada escrito. Vale 2, beleza? Então, para me transformar isso aqui, ó, numa estrutura como essa, ou seja, u elevado a alfa, eu vou ter que pegar essa raiz quadrada e transformar ela numa potência. Então, vou de novo utilizar a propriedade lá do ensino fundamental, que diz o seguinte, ó, quando eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho a
elevado a m, onde eu tenho uma raiz enésima aqui. Quero transformar isso aqui, ó, em uma potência. Então, como que vai ficar? Eu vou escrever aqui o a, e quem está por dentro do radical vai ficar por cima, aqui no expoente, né? E quem está por fora, que é esse índice n, vai ficar por baixo. Então, repara, ó, que quem está por dentro ficou por cima e quem está por fora ficou por baixo. Repare que eu transformei um radical numa potência. E é isso que eu vou fazer aqui, ó, nesse caso aqui, dessa raiz quadrada aqui. Então, isso aqui vai virar uma potência aqui nessa aqui. Então, eu vou transformar essa estrutura nessa. Então, vou escrever aqui x. Quem está por dentro vai ficar por cima, tá vendo? Quem está por dentro vai ficar por cima. Então, x elevado a 3, dividido, né, pelo índice que está por fora, né? Então, ele vai ficar por baixo. Então, se o índice aqui está por fora, ele vai ficar por baixo. Então, x elevado a 3 sobre 2 dx. Beleza? Ok. Então, aqui eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou transformar, aliás, eu vou dar nome, né? Importante isso, para ficar mais fácil, né? Para a gente se organizar na conta. Então, eu vou chamar essa integral aqui de A e essa outra integral aqui de B, beleza? E agora nós estamos prontos aqui para aplicar essa propriedade aqui. Porque repara que eu tenho u elevado a alfa aqui também, ó, u elevado a alfa. E aqui, u elevado a alfa, beleza? Então agora a gente está pronto para aplicar a propriedade. Então deixa eu só descer aqui essa propriedade lá para baixo, né? Isso. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar x elevado a menos 2. E aqui está dizendo que eu tenho que fazer isso aqui o quê? Mais 1, né? O alfa tem que ser somado a 1. Então, esse alfa aqui é menos 2, ele vai ter que ser somado a 1. Beleza? Dividido por alfa mais 1. Ou seja, o menos 2 mais 1 de novo. Menos 2 mais 1. Tranquilo? Então, agora mais, abaixo esse mais aqui, ó. X. E aqui eu tenho 3 sobre 2, né, que está fazendo aqui o papel do alfa. Ó. E eu vou ter que somar esse 3 sobre 2 com 1 aqui. Então vai ficar 3 sobre 2 mais 1, beleza? Dividido pelo alfa mais 1, ou seja, o 3 sobre 2, né? Mais 1, beleza? Então tudo isso aqui, né? Isso aqui tudo mais a constante aqui, ó, a gente não pode esquecer dela. Mais a constante, beleza? E agora eu vou desenvolver a conta, né? Então, olha só, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui então x menos 2 mais 1 vai ser menos 1 dividido por menos 2 mais 1, que também é menos 1, mais x elevado a 3 sobre 2 mais 1, né? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso entender que não tem nada escrito aqui embaixo desse 1, mas eu sei que matematicamente, né? O número que está aqui embaixo é o 1. E eu posso fazer a continha aqui do lado, ó. Então, vai ficar aqui, ó. 3 sobre 2 mais 1 sobre 1. Então eu sei que o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 1 é o próprio 2, né? E daí 2 dividido por 2, 1. E 1 vezes 3, né? E aqui 2 dividido por 1, 2, vezes o 1. Então 1 vezes 3, 3 sobre 2, mais 2 vezes 1, 2 sobre 2. Agora que os denominadores são iguais, eu posso fazer a soma, né? Então eu somo
os numeradores, 5 mais 2, não, 5 mais 2 não, 3 mais 2 que é 5, e conserva os denominadores. Ó. Então ficou 5 sobre 2. Então aqui, ó, eu vou colocar x elevado a 5 sobre 2, beleza? Dividido por essa conta aqui, que eu acabei inclusive de fazer, né? A mesma conta. Então aqui também vai ficar 5 sobre 2, beleza? Bom, prosseguindo aqui no desenvolvimento da conta, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Eu sei, né, que esse x aqui, se eu considerar que ele é positivo, então mais com menos, menos. E x dividido por 1 é o próprio x, né? Então aqui vai ficar menos x elevado a 1, beleza? Mais x elevado a 5 sobre 2, dividido pelo 5 sobre 2, beleza? Mais a constante, né? Esqueci de colocar aqui, ó, mais a constante. Mais a constante. Bom, eu sei que aqui, né, ó, tem nada escrito aqui, embaixo aqui no denominador, mas eu sei que ele vale 1. Vocês vão entender porque que eu fiz isso agora. Então aqui vai ficar assim, ó. Esse menos x elevado a menos 1, eu posso escrever ele da seguinte forma. Eu posso converter ele de acordo com aquela propriedade que eu já tinha visto lá em cima. Então eu vou colocar ela lá embaixo. Tá? Então vamos lá, vamos colocar ela lá embaixo. Então o que, que eu vou fazer aqui desse lado aqui, ó? Repare que essa escrita aqui, né? Essa estrutura matemática que está aqui, ela está igual a essa. Então eu vou transformar essa nessa aqui agora, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Eu vou ter então que escrever o 1, beleza? Sobre o x. E esse menos 1 que está aqui escrito aqui em cima, né? Aqui, ó, ele vai passar para o outro lado e vai ficar positivo. Ó. O n que era negativo fica positivo. Então, 1 que era negativo, ele fica positivo. E aqui eu não posso esquecer de colocar o menos, né? Beleza? Ok. Mais, deixa eu só arrumar aqui, ó. Mais x elevado a 5 sobre 2, dividido por 1, né? Então, ó, aqui eu tenho uma multiplicação envolvendo duas frações. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira. X elevado a 5 sobre 2. E vou transformar esse sinal aqui da divisão numa multiplicação. E vou inverter a segunda fração. Mais a constante c. Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu vou ter, então, menos 1 sobre x, porque eu não preciso escrever x elevado a 1, né? Mais x elevado a 5 sobre 2 vezes 2. Então isso aqui vai ficar 2 vezes x elevado a 5 sobre 2. E aí 1 vezes 5, né, dividido por 1 vezes 5, que é 5. Mais a constante c, beleza? Ok? Bom, então praticamente terminamos aqui a conta, né? Embora a gente possa transformar, né, pessoal, isso aqui num radical de novo, né? Então como que ficaria, né? Ficaria da seguinte forma, ó. Eu vou aplicar essa propriedade novamente, deixa eu colocar ela lá embaixo. Então eu vou agora transformar, né, essa potência aqui num radical de novo, ou seja, ela está desse jeitão aqui, ó.
e eu vou transformar nesse jeitão aqui. Então, eu vou ter aqui menos 1 sobre x mais o 2, que vai multiplicar o quê? Vou transformar isso aqui, né? E isso aqui, ó, num radical. Então, vou colocar um radical aqui. Então, quem está por cima vai ficar, ó, por dentro agora, beleza? Então, o 5 ele vem aqui para dentro do radical, elevando o x. E esse 2 que está que tá embaixo, né, ele vai ficar por fora. Que nem está sendo dito aqui para nós na propriedade, beleza? Então, isso aqui vai ser sobre 5, né? Mais a constante c. E aí eu terminei de fazer a minha integração aqui dessa continha aqui, beleza? Dessa integral indefinida. Bom, então tá aqui o resultado. Esse é o resultado aqui do nosso exercício. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.